Esta palavra aqui, a qual nós lemos, é uma palavra que ela fala sobre lei, sobre escravidão e sobre graça. É interessante, irmãos, que hoje nós não vivemos mais no tempo da lei. O tempo da lei é o tempo de que Deus falou com Moisés. Antes do Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele era o tempo da lei. E como funcionava o tempo da lei? Digamos que esse tempo da lei, ele era um pouco mais rígido. Ah, mas então quer dizer que Deus hoje aceita tudo? Não. Mas no tempo da lei, irmãos, deveria ser cumprido na lei. Ou seja, pecou, irmãos, vai pagar. Dependendo então a lei, toda lei havia uma regra, e diante daquela lei, por exemplo, se a pessoa roubasse, se a pessoa matasse alguém, se a pessoa adulterasse, a lei ela era clara, a lei ela era rígida. Então havia o que? Era expulso da congregação, era apedrejado até ser morto, era a lei. E por que hoje nós vivemos no período da graça? Porque Cristo veio, Ele morreu por nós, e através de Cristo nós conhecemos a verdade, conhecemos a justiça, e através dele conhecemos a graça. E que tipo de graça é essa? Ela é uma graça que nos alcança para transformar, para nos libertar e para nos santificar. Irmãos, eu acredito que se nós olharmos para dentro da palavra, como todo cristão deve olhar, nós vivemos os melhores dias. Irmãos, quem crê nisso? Talvez é difícil, né, irmãos? Numa cidade tão pequena, quantos sepultamentos hoje houve em nossa cidade, quantas coisas terríveis em todo o mundo. Irmão, mas cara, então você veio aqui para dizer que estamos vivendo os melhores momentos? Eu digo, irmão, que sim, que nenhum de nós aqui, eu acredito e creio que suportaríamos o que a lei, os heróis da lei suportou, o que os discípulos suportaram, até que Jesus subisse e o Espírito voltasse, para que então começasse o período da graça. O primeiro momento da graça é te dar a liberdade, a qual no Antigo Testamento eles não tinham. Hoje até na Constituição Federal você é livre, livre de escolha. Pode ir aonde você quiser, escolher o que quiser, a religião que você quiser. Oh, aleluia. Está entendendo a graça? Irmãos, a graça de Cristo nos traz o livre arbítrio. Então o que você quer dizer com isso? Eu posso fazer o que quiser? Sim, irmão. Você quer matar? Mate. Quer roubar? Roube. Quer fumar? Fume. Faça o que quiser. No reino espiritual só trabalha dois reinos: o reino de Deus com os teus anjos e o reino do diabo com os teus demônios. Toda obra que é mal é de Satanás, toda obra que é de Deus é boa. Então onde no homem age? No livre arbítrio. Nós damos lugar, irmão, nós que damos lugar para Deus agir ou o diabo agir. Então, irmãos, eu já ouvi muito até hoje, muitas pessoas dizer: mas então se estamos vivendo no período da graça, eu vou viver tudo de errado, porque pela graça sou salvo. Oh Deus. Irmãos, nós não podemos torcer a palavra. Ah Deus, aonde está escrito na palavra que nós devemos ler a Bíblia? Irmãos, lugar algum, sabia? Está escrito: examinai as Escrituras. Irmãos, leitura é livro de ciência, é livro de geografia. A Bíblia, o Senhor nos recomenda: examinai, examinai, irmãos. Então, irmãos, nesses dias, no período da graça, tem muitas pessoas dizendo: eu vou viver de qualquer maneira, porque a graça me alcançou. Irmãos, mas não é bem assim. Nós pagamos, mas de uma forma a qual a justiça de Deus prevalece.
Porque no tempo da lei a justiça de Deus vinha sobre o homem. Então o homem matava quem pecou, o homem fazia justiça. Nos dias da graça o homem não faz justiça, mas Deus, Ele mesmo, Ele próprio faz a justiça. Então é por isso que tem muitas pessoas brincando, irmão, achando que pode fazer tudo, e que a justiça de Deus ela é menos que a do homem, que o homem matava se pecasse, mas Deus não mata. Irmãos, é aí que nós nos enganamos, porque a justiça de Deus ela não falha, ela não tarda. Quantos de nós talvez entramos aqui hoje sofrendo com muita amargura, e talvez é o início da justiça de Deus sobre a tua vida. Oh Deus, oh Deus falando, irmão, é aí que entra a graça, porque se fosse no período da lei, talvez eu e você já teríamos sido mortos, apedrejados, sabe por quê? Por causa de pecado, por causa da nossa dureza. Mas então entrou a graça de falar assim: eu te dou mais uma chance, eu te dou mais uma oportunidade. Aleluia, irmãos. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo, as calamidades, irmãos, é cada dia um novo dia de nós nos prostrar, de nós examinarmos mais a palavra de Deus. Não há tempo, irmãos, de nós vivermos uma vida suja. Em uns versículos antes aqui, irmãos, até mesmo uma pergunta: devemos pecar porque estamos no período da graça? Irmãos, no período da graça, lembra, nós podemos escolher o que quiser, mas é por nós estarmos no período da graça é que nós devemos escolher Cristo. É por isso que nós devemos escolher as coisas de Deus, é por estar na graça. Quem está entendendo, irmãos? É através da graça que Jesus tem nos alcançado. Porque, irmãos, eu acredito que há vários irmãos que têm testemunho com Deus. Aqui, se nós olharmos para os irmãos, há irmãos que têm uma história com Deus. E nós não precisamos ir longe, mas com vocês mesmo, irmão. A pergunta é: quando você estava lá no mundo, antes de você conhecer a Cristo, que tipo você oferecia o teu corpo? De que forma você se oferecia os membros do teu corpo? E a própria palavra no verso 19 nos responde: porque quando estávamos lá no mundo, nós éramos escravos, nós éramos impuros, cheios de maldade. Mas quando nós olhamos hoje para uma igreja, irmãos, que salvo pela graça, que quando nós somos alcançados pela graça, nós não queremos mais viver uma vida suja de pecado, mas queremos viver algo para contagiar alguém. Uma nova pergunta no verso 21: quando nós éramos escravos, o que colhemos? Irmãos, quando nós estávamos lá fora, o que colhemos? Irmãos, olha para cá, se liga em Cristo. Quando nós estávamos lá no mundo, Jesus perguntando para mim e para você: o que a gente colhia, irmão? Se fosse no período da lei, eu afirmo, eu com certeza não estaria aqui, porque eu não nasci em um lar evangélico. Então, quando eu estava lá, o que eu colhia? Irmão, só dor, só tristeza. Então quer dizer que você hoje está pregando que aqui você vai viver 100% feliz? Não, irmãos. Passamos por dores, mas não há dor maior que nos tira o foco de ansiar, de ir morar na Nova Jerusalém. Irmão, com certeza, talvez alguém que não está aqui é porque deixou de acreditar nas promessas, deixa de crer na eterna vida com Cristo. Aleluia.
o que nós colhíamos apenas vergonha. Você acha de que quem bebe, quem fuma, tem uma vida feliz, irmão? Só colhe vergonha. Quem vive uma vida longe de Deus, irmãos, é envergonhado no meio da sociedade. Só que quando a pessoa está tapada, está cega, ela acha que está vivendo o melhor. Mas quando Jesus ele nos chama e nos tira a venda e nos liberta, aí nós enxergamos essa vergonha. E é aí que Deus levanta nós para testemunhar. Talvez tenha alguém aqui hoje que entrou com um sentimento de vergonha e Deus está tratando de você. Calma, irmão, o Senhor está tratando de você. Aleluia. Irmãos, e agora? Agora Jesus ele tem o poder de nos libertar. Entrou alguém aqui liberto, entrou alguém aqui transformado, porque Jesus ele pega alguém sujo lá fora e nos faz tornar como os servos de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que além de servos, Ele nos faz ser, como também Ele nos faz viver uma vida de salvo aqui, para viver uma vida eterna com Ele. Irmão, se falando de santificação, então no verso 23 ao qual nós lemos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é a vossa santificação, para que nós possamos deixar a prostituição, a lascívia. Irmãos, que nós possamos deixar de querer defraudar o nosso irmão próximo. Que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Mas antes da santificação, há santidade. E o que é santidade? Santidade é um atributo somente de Deus. Por quê? Porque Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é separado acima do que é mal e do que é imperfeito. Amém, irmãos? A verdadeira santidade está relacionado com a glória de Deus. Mas a nós cabe a santificação. Então o que é isso? Como nos purificar de todo mal? É através da santificação. Mas o que é santificação? Um ato, é um estado, um processo que é realizado na vida de mim e de você, na vida do salvo. E essa santificação só acontece na nossa vida através e por meio do Espírito Santo. E quem diz isso, irmão? A palavra de Deus. Irmão, você acha que é fácil pegar uma pessoa lá fora totalmente destruída e fazer com que essa pessoa creia nesse evangelho e saia por aí ganhando almas? Esse é um sinal de que essa pessoa recebeu a santificação do Espírito Santo. Irmãos, então para hoje, para os dias de hoje, o que esta cidade, o que o mundo precisa é verdadeiramente de santificação. Em João, no capítulo 8, nos mostra a qual Jesus ele estava assentado. Oh, aleluia. Irmãos, eu acredito que lá não teria banco, porque Jesus ele não se preocupava com o ambiente, com banco ou não. Eu acredito que pela palavra ele estava sentado no chão mesmo.
E ele estava pregando, e ali, eu acredito que então por ele estar sentado, toda a multidão se assentou com ele. E no que ele está pregando, e o Espírito dele ali santificando alguém como aqui está, a pregação dele foi interrompida por um grande rebuliço por causa da lei. Ali, irmãos, a palavra diz que os escribas, os fariseus trouxeram uma mulher, e no meio de todos que estavam sentados, aquela mulher, eles deixaram ela em pé. Sabe por quê? Para envergonhar ainda mais. E ali Jesus teve que parar, já ficou calado, e eles em grande barulho: mestre, mestre. Essa mulher estava em pecado, e nós trouxemos ela aqui. Oh Deus, mestre, essa mulher, ela estava em adultério. Então, quando nós olhamos para a lei, ela deveria ser na hora apedrejada, e era por isso que eles levaram ela. O que é adultério, irmãos? Seja homem ou mulher que são casados, e um dos dois tem um relacionamento fora do seu casal, e no ato, ela estava no ato sexual, traindo o seu esposo. Irmão, se fosse na lei, na época de Moisés, por exemplo, ela seria morta na hora, porque com certeza todos ali estavam com já as pedras nas mãos. Irmãos, e diz a palavra do Senhor que Jesus, assentado, escrevia com o dedo no chão. Oh, aleluia. Irmãos, e naquele momento, aquela mulher parada, calada, e esperando que vou morrer, eu pequei e vou morrer. E de tanto eles falaram, Jesus então levanta o teu olhar e diz para eles: olha, se tem alguém no meio de vocês que não tem nenhum pecado, que atire então a primeira pedra. E diz a palavra que ele voltou a escrever com o dedo no chão. Irmãos, oh aleluia, naquele momento o Espírito Santo, ele desce sobre aquela mulher para operar a santificação. Porque então, quando Jesus ali, ele olha para ela, ele levanta o semblante e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela só exclama: ninguém, Senhor. E ele então finaliza: se ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar, mas vai e não peques mais. Oh, aleluia. Se Deus operar nenhum aqui hoje, e se esse um sair daqui santificado, Jesus me trouxe aqui por causa de você. Está entendendo o que é santificação, irmãos? Se não está, Jesus te explica agora. Aquela mulher foi apanhada em adultério. Para ela não tinha mais solução, não tinha mais saída. Para ela era o fim. Oh, aleluia. Deus, Cristo, Ele não aboliu a lei, mas Ele reescreveu. Ai, irmão,
A Bíblia não diz o que ele escreveu, mas o mesmo Deus de Deus, quando Moisés estava no monte e escreveu com o dedo os 10 mandamentos, e o mesmo dedo de Deus estava sobre o dedo de Cristo, escrevendo uma nova lei para aquela mulher. Oh, aleluia! Esta lei, irmão, não é só para aquela mulher, é para mim e para você. E o Espírito Santo então te diz nesta hora várias coisas que ele poderia estar escrevendo. Uma delas, sabe o que é? A graça te salva agora. A graça, a minha santificação, ela entra em você agora. Sabe o que mais ele poderia ter escrevido? Mulher, você iria ser morta agora, mas a minha graça te alcança. A partir de agora você vai levantar. Oh Deus, irmãos, ali estava uma adúltera, ela caiu nos pés do Senhor, e Jesus então, olha aqui, ó, mulher, levanta e vai, não peques mais. Essa era uma nova oportunidade. Irmão, chega de querer tampar o teu pecado, peça perdão hoje, fala para Deus o teu erro, irmão. Se nós estivéssemos hoje no período da lei, eu repito que eu próprio não estaria aqui. Mas a graça não é viver em pecado, a graça é a liberdade que Cristo nos dá de arrepender, de nos levantar e ir carregando a salvação. Não carregar o meu pecado, mas carregar Cristo para salvar outras pessoas. Irmão, santificação é isso, é nos arrependermos de pecado. É através da santificação que você vem para a igreja, é através da tua santificação que você dizima, que você oferta, que você doa alimento para a cesta básica. É através da santificação que você ama o teu próximo. É através da santificação que você deixa de viver uma vida de fofoca, de ficar tramando mal contra o próximo. Mas Jesus não está preocupado se você roubava, se você fumava, se você andava do lado do traficante. Jesus, Ele quer que você se levante e vai e não peques mais. Aleluia. Quem está entendendo a santificação, irmão? Deus, Ele não te acusa da vida que você já levou, mas Ele quer que você se levante sob a palavra dEle e vai e vive uma vida em santidade. Aí você fala, tá difícil. Santidade, ela é do Senhor. Aleluia. Santificação, o Espírito Santo opera em nós. Então nós temos outra arma, que é buscar a santidade. E como eu busco essa santidade? Através de consagração, através da leitura da palavra. O que é consagrar? Tirar um tempo para o Senhor. Irmão, deixa de preocupar com o teu vizinho, com o teu próximo, mas busca ser uma pessoa correta. Ah, mas eu sou imperfeito demais. O mesmo Deus que escreveu uma nova história naquela hora para uma mulher adúltera, Ele escreve para você hoje, irmão. Mas entenda uma coisa, lembra do início? Que você faz o que você quiser, é o livre-arbítrio. Mas se você escolher o que é pecado, o que é mal, irmão, Deus, Ele simplesmente retira de você. Você vive o que quiser, mas você vai sofrer até o que nunca quis. Mas quando nós buscamos a viver uma vida em santidade, então o próprio Deus, Ele nos carrega, Ele nos santifica, Ele nos liberta. Se coloque de pé, irmãos. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esta grande palavra. Obrigado por o Senhor revelar mais uma vez a Tua palavra a nós.
Mas eu te peço, Pai, nesta hora, infelizmente, Jesus, eu sei, só pede quem não está aqui, mas até mesmo quem não está aqui, quem está lá trabalhando é o Senhor. Pai, mas eu te peço, é para quem está aqui. O Senhor trouxe uma pessoa aqui com uma história parecida com a dessa mulher. Talvez o pecado não é o mesmo, mas é um pecado tão sujo, mas é um pecado tão ruim, Pai, que essa pessoa já estava esperando ser apedrejada. Pai, mas nesta hora, Deus, eu te peço, perdoa os pecados, porque naquele momento o Senhor perdoou os pecados daquela mulher que era para ser morta, e ela saiu dali com vida, Pai. Deus, eu te peço, Espírito Santo, vem agora e nos santifica. Vem, Espírito Santo, que só o Teu Espírito pode nos santificar, Pai. E a Tua Bíblia diz, ela é bem clara, a vontade de Deus é que nós nos santifique. Deus, eu te peço, então santifica essa pessoa, santifica essa mulher, santifica esse homem, Pai, para que ela saia daqui crendo na Tua palavra e que ela não vai mais cometer os pecados. Oh Deus, assim como no início desta mensagem, a qual o Senhor falava que nós podemos escolher tudo, mas que agora no final, Pai, através da Tua palavra, nós possamos entender, Pai, que nós não queremos tudo, mas que nós queremos somente o que vem da Tua parte. Porque as outras coisas, Deus, nos leva à morte espiritual, e nos leva para o inferno. Mas se nós escolhemos o Senhor, Jesus, a toda a Tua santificação é um trabalho do Teu Espírito para nos levar para o céu. Deus, hoje na nossa cidade, de ontem para cá, nós tivemos aí 4 velórios. Deus, esta é a vida, tudo passa rápido. Se tem alguém aqui acreditando que vai morrer, que vai voltar, que vai reencarnar, irmão, acorda para a palavra. A palavra de Deus nos diz que a vida só tem direito de nos dar é Deus. E após a morte resta o juízo. Deus, misericórdia de nós, misericórdia do Teu povo. Mas eu te peço, Jesus, termina o Teu trabalho aqui nesta hora. Pai, dê oportunidade para essa pessoa de aceitar Jesus, a reconciliar. Mas eu te peço, Jesus, trabalha. Não deixa essa pessoa sair daqui, Deus, sem sentir a Tua santificação, sem sentir o Teu perdão. Deus, e nesta hora, ó Pai, nós Te adoramos, Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, a Tua graça tem nos alcançado e nos faça caminhar e permanecer até o fim, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai.